Se você quer realmente entender como você avalia o potencial para você abrir uma franquia em um novo local, escolher um local para abrir uma franquia, ou se você tem receio, você tem dúvida sobre qual franquia abrir, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma abordagem completamente nova de geomarketing. E pode esquecer todo o xalalá que você escuta, que você vê por aí, sobre o que você deve considerar ou não, sobre essa franquia ser boa ou não. Esquece. Você tem que olhar primeiro para o 5 Fits Framework de Geomarketing, que é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo, certo? Só antes de eu avançar, se você está chegando aqui no canal, já aproveita, te inscreve no canal GeoHacker e ativa as notificações. Isso vai garantir que você sempre vai ser notificado, vai ser notificada quando um conteúdo bacana como esse entrar aqui no canal, beleza? Então a gente vai falar hoje aqui sobre o Fit Family, tá? Que na verdade é o 5 Fits Framework de Geomarketing, tá? E a gente vai entender de uma vez por todas por que analisar esses 5 fits ou a existência desses 5 fits é o que vai não garantir, mas que vai te dar muito mais segurança para você abrir ou tomar a decisão de abrir uma franquia em algum lugar específico baseado nessas análises, nesse entendimento, certo? Então vamos lá. Por que eu estou trazendo isso e da onde que surgiu isso, tá? Eu trabalho muito na área também de inovação, growth hacking, enfim. Eu falo muito sobre esses assuntos. E no mundo de inovação entra startups e outros assuntos correlatos. E aqui eu trago algo que é muito falado e que é uma verdade de mercado, que é o Product Market Fit. O que é isso? É você criar uma solução, desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa e ter um público, ter um mercado que precisa daquilo, que vai demandar de você. Ou seja, você consegue gerar essa conexão, esse encaixe onde você entrega uma solução que você resolve um problema dessas pessoas e essas pessoas vão te pagar efetivamente para ter acesso a essa solução, para resolver essa dor. E quando isso acontece, a gente chama do fit. Então tem esse fit importante entre produto e o mercado. Existe a pílula para resolver a dor de cabeça e existem as pessoas que precisam comprar essa pílula. Então, basicamente é isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, especificamente falando de franquia, a gente pode analisar dentro de 5 fits diferentes que são importantíssimos que você encontre ele quando você for abrir um negócio. Bom, vamos falar agora, sem mais delongas, sobre o Geomarketing 5 Fits Framework. O que é isso? Basicamente, a gente percorre pelo Store Market Fit, pelo Place Market Fit, pelo Price Market Fit e pelo Promo Market Fit. E o quinto, Everton? O quinto, ele é o bônus e ele vai ser o último que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas vamos lá. O que é o Store Market Fit? Tá? Store Market Fit, se a gente for pegar um exemplo prático para a gente analisar, é, por exemplo, o caso da Boticário. Para Boticário, é muito claro que o tamanho da loja, da franquia, esse modelo de franquia dela, é um espaço, é um tamanho específico, é uma metragem específica. E eles expandem dentro dessa metragem, que ela varia entre 40 e 50 metros quadrados. Tá? Esse é o fit de loja, de tamanho de loja, que é o sucesso para o modelo de negócio do Boticário, por exemplo. Então, o Store Market Fit, ele busca esse tamanho. Ele busca entender esse encaixe relacionado ao tamanho. E aí, quando você for no mercado, por exemplo, para buscar um espaço, para abrir uma franquia, você precisa considerar esse tamanho específico. Você não pode negligenciar esse tamanho específico. Você tem que atender a esse tamanho específico porque isso faz parte desse fit
O Store Market Fit, nesse caso, por exemplo, do Boticário, a gente tem que considerar isso. Tem um tamanho específico que precisa encaixar a minha loja. Não é qualquer lugar. Eu não vou, por exemplo, escolher um espaço mega grande ou 5 vezes maior para colocar em um shopping porque eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Não, não é assim que funciona. Existe um padrão que foi identificado, esse fit com o mercado, de lojas desse tamanho. E aí você vai ter que seguir, vai ter que buscar espaços que estejam dentro disso que contempla as franquias, né? O sucesso de uma Boticário, por exemplo. Claro que existe a flexibilidade de outros negócios que buscam diferentes tamanhos ou se encaixar aos mercados de diferentes formas, com quiosques, etc. Mas não é esse o caso. Existem muitas franquias que você precisa considerar isso. Então você vai ter que analisar isso também, certo? Avançando aqui, nós temos um outro fit que é o Promo Market Fit. Tá, Everton, mas Promo Market Fit? Everton, isso aí não é um trabalho de trade marketing ou, enfim, por que eu teria que me preocupar isso se eu vou abrir uma franquia ou se eu vou, enfim, tomar uma decisão nesse sentido? Porque você precisa entender, por exemplo, qual o público que você vai atender dentro daquela área de potencial de impacto do seu negócio, por exemplo. Qual é a expectativa maior de público que existe dentro daquele espaço, por exemplo, daquela região, certo? E aí você precisa pensar, bom, por exemplo, no McDonald's, eu vou até fazer um exercício com vocês direto numa ferramenta aqui. Essa aqui é a ferramenta MapPry e eu vou inserir uma camada aqui agora. Essa aqui é uma região de Porto Alegre. Eu vou criar uma área de deslocamento de 10 minutos caminhando, tá? Vou colocar um pouco mais. Uma área um pouco maior. E eu quero saber, dentro dessa área, qual é a idade das pessoas. Por exemplo, isso é uma análise a ser feita de geomarketing, tá? Então, assim, vamos lá. Eu sei que boa parte da população aqui ela é uma população adulta. Eu tenho uma predominância aqui de pessoas mais velhas, mas a maior faixa é dos 20 aos 29 anos, jovens adultos, tá? Jovens adultos. Então, qual é o modelo, qual é o formato promocional que eu deveria adicionar aqui? Me diz aí, coloca aí no comentário o que você acha. Não vou poder interagir agora, mas tudo bem. Mas isso é uma reflexão para promoção, tá? Isso é para Promo Market Fit. Então, se eu sei que essa região aqui são jovens adultos que possuem, baseado em comportamento, que é o que a gente entende atualmente de comportamento das pessoas, são pessoas que às vezes têm uma rotina agitada, que elas vão procurar talvez um lugar para tomar um café, para comer um pão na chapa, a busca ela é diferente e daí a configuração promocional ela tem que ser diferente. Em vez de eu ter um foco maior em crianças aqui, por exemplo, eu vou ter um foco maior em uma loja que ela proporciona a promoção ou até mesmo o sortimento mais adequado a esse público. O público vai vir, vai tomar um café, enfim, um público de jovens adultos que tem uma necessidade diferente se aqui fosse predominantemente de crianças. Então isso é muito importante de ser analisado também quando você for buscar uma franquia nesse sentido. Esse aqui é o site da plataforma, tá? Então o Promo Market Fit é outro fit importante que você precisa buscar. Pode ser um McDonald's? Pode, mas e a promoção? O que vai ser? Qual é o público? E através dessa ferramenta aqui, essa é uma das camadas de dados. Eu posso ver potencial de consumo, fluxo de pessoas, renda total por domicílio, renda por domicílio, todos os dados aqui que impactam diretamente na minha tomada de decisão, certo? Na minha escolha. Bom, esse é o outro P. Qual é o próximo, Everton? O Price Market Fit. E essa imagem de fundo aqui ela é um tanto provocativa, até porque assim, cinema. Se a gente
pega diferentes lugares, diferentes cidades, a gente vê que na capital normalmente é mais caro, no interior é mais barato, uma cidade que tem uma população intermediária é outro preço. Então a gente tem que adequar para muitos negócios baseado no mercado. Eu preciso adequar o meu preço àquele mercado. Porque se for muito caro no mercado onde as pessoas estão acostumadas com um valor muito menor, as chances de ter sucesso aquele negócio, daquela praça específica, são muito menores. Então precisa ser considerado. Tá? O que pode ser pensado, e daí entra até mesmo a estratégia baseada em geomarketing, bom, o que eu posso fazer, o que eu posso aproveitar dentro desse mercado? Se tem um mercado, por exemplo, na capital que está acostumado a pagar um ticket médio de R$ 50 para olhar um cinema, será que eu não teria um outro formato de cinema onde eu poderia cobrar menos e atender um público maior? Um público que talvez não vai tanto quanto poderia ir e também gostaria de ir no cinema? Então aí tem outras análises que podem surgir para adequações da oferta àquele mercado. Uma proposta diferenciada. E você tem que considerar também. E de novo, isso tudo eu consigo fazer muito levantamento de dados, por exemplo, através dessa ferramenta de análise, certo? Então esse é um outro fit importante. E o Place Market Fit? O que é o Place Market Fit? O Place Market Fit é quando você procura um local onde aquele local, aquela localização, você vai poder se apropriar das características daquele lugar. Então, por exemplo, Oscar Freire, em São Paulo, é uma rua cheia de... ela é muito valorizada porque ela tem um glamour, ela tem coisas muito próprias daquela rua, daquele local. Tanto é que os lugares de lá, eles utilizam o nome do lugar como uma grande referência de status para a loja. Então eles se apropriam daquela região para fortalecer o status ou a marca específica. Aqui tem o exemplo da Schutz, tá? Um exemplo da Schutz na Oscar Freire. E muitas marcas fazem isso. Então você também, isso aqui não é determinante dentro de uma análise para o sucesso do negócio necessariamente, mas é uma coisa a ser considerada se você quer se apropriar de características que possam reforçar o seu argumento de venda, o seu preço, a população que você quer alcançar. Existem diversas análises, por exemplo, que quando você compara no varejo o CAC, o custo de aquisição de clientes, entre o físico e o digital, o físico ele supera no sentido de ser mais barato para fazer vendas do que o digital. Por quê? E o que leva a isso é, por exemplo, eu estar posicionado nessa rua, nesse lugar, onde que isso me permite eu cobrar mais, eventualmente, pelos produtos. As pessoas não vão se sentir incomodadas. Por quê? Porque elas estão naquele lugar, naquele local, certo? E quando você compara, por exemplo, com o que você precisaria gastar se você fizer um depara aluguel e investimento em mídia, ou seja, eu tenho uma venda que ela acontece no online e eu tenho a venda que acontece no físico, quando você compara muitas vezes, pagar um aluguel mais caro, porque você vai ter ali pessoas transitando e elas têm como referência aquela região para fazer as compras, pode sair mais barato do que você ter uma loja online que você não tem o espaço físico, que você tem muitas vezes aquela ideia de que é muito mais barato, aí eu faço alguns anúncios ali e tal, só que não tem os aspectos de diferenciação que o Place pode dar para o seu negócio. Então esse também, ele não é determinante, mas estrategicamente, olhando pelo geomarketing, com o viés do geomarketing, dependendo a franquia, dependendo do negócio, você tem que observar também. E por último, eu trago aqui o Founder Business Fit. Founder Business Fit, não é o Founder Market, porque o Founder Market é difícil. Na verdade, é o seguinte, quando você vai, muitas franquias, quando você vai lá, bate na porta, eu quero abrir uma franquia, eles vão fazer uma análise de perfil. Então, também nesse momento, vai ser importante que você
Se você quer abrir um negócio, você tenha fit com aquilo. Por quê? Não adianta você só ir pelo interesse, né? Interesse no sentido de querer aproveitar uma oportunidade, por exemplo, esses mercadinhos agora que está famoso aí, várias startups em condomínio. Não é só porque está bombando aquilo ali. Se você tiver apenas interesse financeiro, não tiver um interesse maior no sentido de você gostar minimamente daquilo. Aqui eu trago, por exemplo, essa foto da mulher dentro aqui da loja. Poxa, eu tenho que gostar de moda, tenho que curtir isso, tá? Eu tenho que ter talvez alguma experiência anterior que me mostre que, poxa, a pessoa ela já vem há tanto tempo trabalhando com isso e faz sentido essa pessoa abrir uma filial, essa pessoa, né, me ajudar com a expansão desse negócio. Então também, se você está pensando em abrir um negócio, é muito importante que você tenha alguma identificação com esse negócio minimamente. Porque se for só pelo interesse de, poxa, fazer dinheiro, rentabilizar, as chances de não dar certo são grandes, porque você vai viver basicamente isso. Você vai viver o negócio, você vai estar 24 horas, não digo dentro, mas imerso. Então você tem que ter alguma coisa ali que você curte. Pô, você gosta de treinar, gosta de academia, poxa, quem sabe um negócio de suplementação faz sentido para você e tal. Então tem que ter todos esses fits todos, eles são mega relevantes. E eu espero que com todo esse apanhado de detalhes que eu consegui compartilhar aqui com você, eu espero que você tenha entendido que existem diversas variáveis que elas são muito relevantes de serem analisadas. E o outro ponto que eu trago de extrema relevância é você conseguir utilizar dos dados para, por exemplo, analisar todos esses fits que eu comentei aqui. Através dessa ferramenta, a MapFry, por exemplo, você consegue fazer isso. E eu quero deixar um recado final aqui, que se você quiser, inclusive, utilizar os recursos premium, tá? Por exemplo, renda total e renda por domicílio, e aprender a mexer nessa ferramenta, eu tenho um curso onde eu ensino você a mexer nessa ferramenta e fazer a análise, as mais diferentes análises possíveis utilizando essa ferramenta. E você tem ainda uma vantagem de o plano premium dela, se você quiser contratar, você não precisa contratar, mas se você quiser contratar, o plano premium você tem mais de 60% de desconto. Você consegue contratar e pagar apenas R$180 por mês. O plano que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o plano premium pessoal ele está R$460. Você vai pagar apenas R$180, certo? Mas isso é através do curso. Lá no curso você vai ter o passo a passo de como você faz, certo? Para daí fazer o pedido e a solicitação para ter esse desconto maior. Certo? Então eu espero ter expandido a sua mente aqui, te ajudado a trazer uma visão contemporânea dos aspectos a serem considerados, além de uma análise profunda de dados, dos mais diferentes fatores que podem ser feitos através da MapFry, do que você precisa considerar antes de você abrir um negócio, antes de você, por exemplo, abrir uma franquia. Fechado? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Os links vou deixar todos eles aqui na descrição. E nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!